Olá pessoal, sou o pastor Orival e nós vamos continuar lendo o livro Coração de Jesus. Agora o Senhor Jesus abre mais ainda o seu coração e ele afirma, dizendo: Eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Mais uma vez, nós vemos nosso Jesus de Nazaré falando de si mesmo, agora como sendo o caminho. Para isso, vamos nos reportar até o tempo de Abraão, naquele encontro em que o Senhor disse a ele para sair da sua terra e de sua parentela e ir como peregrino até a terra prometida. Abraão aceitou o desafio e seguiu o caminho. O Senhor o levou até aquele lugar maravilhoso. Só que Abraão não tomou posse da terra, apenas seguiu o caminho. Outro relato sobre o caminho diz respeito à peregrinação do povo de Israel pelo deserto, seguindo livres da escravidão, sendo guiado por Moisés até a terra prometida. Foi um árduo caminho, mas que ao final tinha a vitória da herança alcançada. No meio do caminho, o Senhor Jesus esteve com o seu povo. O Deus Todo-Poderoso esteve com o seu povo. O Espírito Santo esteve com o seu povo. Como eu disse, foi um caminho árduo, mas no final, ou ao final, tinha a vitória da herança alcançada. Eles finalmente, após um longo caminho, cuja jornada fora de 40 anos, entraram na terra prometida. Ao chegarmos aos tempos em que Jesus de Nazaré estava aqui na terra, observamos que haviam sido construídos pelos romanos muitos caminhos que ligavam as cidades umas às outras. Deste fator surgiu um dito popular que afirmava: todos os caminhos levam a Roma. Aquelas estradas facilitaram extremamente os povos daquela época. Há um relato interessante sobre o caminho. Quando Saulo, ameaçando os cristãos, seguiu de Jerusalém para Damasco pelo caminho. Podemos até fazer um trocadilho. Paulo, no caminho para Damasco, encontrou o caminho para a salvação. No caminho, recebe outro caminho que o conduz ao verdadeiro caminho. Jesus é o verdadeiro caminho que nos conduz ao reino de Deus, que nos leva ao Pai Celestial. Desde o início da existência humana, o inimigo tem procurado mostrar atalhos para o homem seguir e que o leva, na verdade, à perdição. O destruidor de vidas é mestre em criar caminhos alternativos. Em algumas ocasiões, ele utilizou o caminho da filosofia, que chegou ao ponto de negar a existência de Deus. Em outras ocasiões, ele usou a religião como caminho alternativo. E até hoje, bilhões de pessoas continuam enganadas, pensando que no final todas as religiões são boas e levam a Deus. Não acredite nisso. Satanás é o maior mentiroso da paróquia. Saiba que, nos últimos anos, há uma junção de religiões. Os líderes religiosos estão aí se juntando para fazer uma espécie de ecumenismo. Mas nós sabemos muito bem que essa é uma grande artimanha do inimigo para se revelar como anticristo, para perseguir o povo de Deus. Outro caminho que muitos têm trilhado é o caminho da prosperidade terrena. E o pior
é que se tem utilizado o nome de nosso Deus em vão, a fim de levar pessoas neste caminho, induzindo-as ao erro do materialismo. Certo dia, em um programa de rádio, o apresentador cristão disse que Jesus era rico, só porque a sua túnica não tinha costura e foi disputada pelos soldados. Veja a que ponto nós chegamos. É evidente que Jesus, como Deus, é dono de tudo, mas na posição de homem e cumprindo sua missão aqui na terra, ele passou por muitas adversidades. Basta ver que ele se encontrou com certa pessoa que queria segui-lo. Jesus humildemente disse: as raposas têm suas tocas, as aves do céu seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Infelizmente, muitos líderes religiosos não falam a verdade sobre prosperidade. Sabemos que o Senhor tem e quer o melhor para nós. Ele não quer nos ver em situações embaraçosas. Como tenho dito, Ele quer nos abençoar, nos dar o melhor, até mesmo os bens materiais que tanto precisamos. Mas isto não quer dizer que todos devem buscar a riqueza como objetivo principal para suas vidas. Esse é um caminho que leva à perdição. Outro caminho, aparentemente bom, mas que por trás está o engano do inimigo, é a igrejolatria. Isso ocorre quando as pessoas colocam na igreja, não a reunião do povo de Deus, mas na instituição igreja, bem como o prédio em si, em seus líderes, a confiança, a fim de resolverem os seus problemas. Talvez você já tenha ouvido a seguinte frase: venha receber uma oração forte. Será que existe oração fraca? Quando temos um relacionamento de comunhão com Deus, sabemos que Ele ouve nossa oração, mesmo que ela não seja feita por um desses grandes homens de Deus. Existem muitos que estão indo atrás de fulano ou beltrano. Irei à missionária tal, ou no bispo tal. Evidente que a oração fraca é aquela que é feita sem fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sendo apenas um amontoado de vãs repetições ou chavões, ou seja, aquelas palavras que todos acham que ao repeti-la receberão imediatamente o que pedirem, e não é verdade. Não é de muitas palavras que o Senhor está aguardando a nossa oração, é de um coração sincero e contrito, com fé, uma oração simples, mas direta ao trono da graça. Muitos utilizam o nome de Jesus como fechamento para as suas orações, achando que o Senhor vai responder positivamente, mas os seus corações estão longe do Senhor. Não é o fato de você falar o final da sua oração em nome de Jesus que isso vai surtir algum efeito positivo. Não é um nome mágico o nome de Jesus. Na verdade, quando nós pronunciamos ao final de nossas orações em nome de Jesus, nós estamos falando: nós confiamos plenamente no Senhor Jesus de Nazaré como nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Nós confiamos que em Jesus está todo o poder, no céu e na terra. Nós confiamos na pessoa de Jesus. O nome está ligado à pessoa. Saiba, você que está me vendo agora e ouvindo essa leitura deste capítulo, saiba que sua oração, mesmo que não seja feita dentro de um templo, tem sido ouvida, se tem sido sincera. O Senhor se importa com você e tem ouvido o seu clamor, desde que sua oração seja feita com fé, com fé,
Como eu disse agora há pouco, sem fé é impossível agradar a Deus. Uma oração forte é aquela feita com fé, com muita fé. A fé em Jesus, a fé no Todo-Poderoso, é isso que move montanhas. A igrejolatria tem sido um problema desse começo de século, deste século 21. Por outro lado, precisamos sempre enfatizar o verdadeiro sentido da reunião do corpo de Cristo, que é prestar culto através de uma vida de adoração ao Senhor, louvando a Ele em todo o tempo, tendo comunhão com os irmãos, ouvindo as instruções do Senhor e intercedendo uns pelos outros. O objetivo da igreja é este, mas o mundo do século 21 tem invertido as coisas. Poderíamos citar muitos caminhos que têm a aparência de bem, mas que levam à destruição. Mas o nosso intuito é que nos centremos no coração de Jesus de Nazaré e no objetivo dele como caminho para nós. Não há outra forma de nos aproximarmos de Deus, de termos acesso ao Pai Celestial, se não atravessarmos o caminho e chegarmos ao outro lado, que é a vida eterna. E o caminho tem um nome, é Jesus de Nazaré. As Escrituras dizem que este é um caminho sobremaneira excelente. A palavra de Deus afirma que há caminhos que ao homem parecem bons, mas que no final levam à perdição. Evidentemente, muitos caminhos que as pessoas seguem têm a aparência de coisa boa. Dá até a impressão de que são caminhos agradáveis para a nossa vida, mas na verdade são falsos caminhos. O Senhor Jesus disse em Mateus 6,13 que só existem dois caminhos para o homem seguir: o caminho largo e o caminho estreito. Como eu disse anteriormente, o caminho que parece bom é o caminho largo. De fato, no caminho largo, as pessoas parecem ter um emprego onde se ganha muito bem, mesmo que para isso se utilize posicionamento moral ou ético questionável, onde os casais de namorados mantêm um relacionamento sexual livre dos chamados tabus, onde os jovens e adolescentes, para mostrarem um estado de afirmação pessoal, se envolvem com drogas ou outras coisas ruins. Um caminho onde não existem verdades absolutas, onde tudo é relativo. Um caminho onde a pessoa pode fazer o que quiser, desde que não prejudique outras. O caminho do dinheiro fácil, o caminho dos das modelos praticamente nuas na televisão, fazendo propagandas cujos produtos não têm nada a ver com a exposição dos seus corpos. O mundo tem vendido esta ideia do caminho largo, o caminho que parece bom. John Bunyan, o escritor do best-seller O Peregrino, relatou com maestria como é este caminho largo. Aconselho você a ler este belo livro. O Senhor Jesus também disse que há o caminho estreito. De fato, esse é um caminho difícil de ser trilhado. Alguns supercrentes dizem que este caminho é fácil de ser seguido, mas Jesus de Nazaré disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Será que isto é fácil? Neste caminho existem muitas pedras que devem ser retiradas. Nele existem muitas barreiras que devem ser ultrapassadas. Nele também existem os obstáculos que, ao serem vencidos, nos levam ao aperfeiçoamento. Este é o caminho estreito que devemos seguir. O caminho largo leva à perdição, à morte eterna, mas Jesus está no caminho estreito e Ele é o caminho estreito. Na verdade, Jesus disse ser o caminho. Aquele caminho do Gólgota, o caminho que levou à cruz.
Se nós não seguirmos Jesus pelo caminho que leva à cruz, certamente a nossa vida não terá outro fim senão a perdição. O nosso Jesus insiste que caminhemos por Ele, até Ele e para Ele, a fim de obtermos a vida eterna. Este é o caminho excelente que Paulo apóstolo começou a seguir e nunca mais deixou. Este é o caminho que os filhos de Deus têm seguido ao longo dos séculos. Este é o caminho que você precisa seguir, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Esse é o caminho dos mártires que perseveraram até a morte. Então, meu amigo, não perca tempo. Siga o caminho que é Jesus de Nazaré. Se você gostou, dê o seu like. Veja os outros vídeos que eu já preparei. Que o Senhor possa abençoar a tua vida ricamente. Se você quiser que eu dê uma palestra em sua comunidade, basta acessar os meus contatos. Até mais!